Estatística da PUC Minas. E hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui sobre teoria dos números. Vamos falar de um assunto fascinante, muito complexo, porém eu vou contar a história do que aconteceu, né? Então eu vou procurar colocar as coisas de uma maneira bem sucinta, bem suaves, né? Porque o objetivo da palestra é a gente entender o que aconteceu na história, né? Do Pierre de Fermat, e não, de repente, abrir os cálculos, né? Mas eu vou deixar todas as referências, porque se tiver alguém curioso, interessado, né, sobre o assunto, eu vou dar as referências, os artigos, né, para poder pesquisar depois. Então, falando um pouco sobre o curso, quando eu decidi fazer matemática há 22 anos atrás, acho que é isso mesmo, 22 anos atrás, isso mesmo, o tempo passa, hein? Eu li um livro, essa história que eu vou contar para vocês, e aquilo me trouxe uma motivação, me trouxe uma vontade de descobrir, de estudar, de aprofundar, né, na teoria dos números. E o que eu vou fazer aqui hoje com vocês é compartilhar dessa história para que você que pretende fazer matemática, de repente não tem ideia do que você vai ver, não tem ideia de como que vai ser o curso, o que eu estudo num curso de matemática, né? Muitas vezes a pessoa pensa assim, não, matemática é só fazer conta, é negativo, a pessoa que pensa isso ainda não sabe nem 10% o que significa matemática, né? Até eu costumo dizer, não, quem faz cálculo, o computador faz cálculo, a calculadora faz cálculo, o matemático pensa, né? Então, quando você perceber, né, ou pelo menos assim, nessa conversa que nós vamos ter aqui, você vai ter um vislumbre do que é esse universo matemático, né? E de repente você está naquela dúvida, vou, não vou, vou, não vou, e eu acredito que depois dessa palestra, se você está nessa dúvida, você vai tomar sua decisão. Tá bom? Então, olha só. Nossa palestra tem duração de em torno de... Eu calculei aí 1h10, 1h20, né? Vamos botar aí estourando no máximo 1h30, mas eu devo terminar 1h20 para abrir um espaço aí para poder fazer perguntas, tá? Então, eu vou fazer algumas continhas básicas aqui, nós vamos fazer uns negócios interessantes aqui, tá bom? Então, se tiver qualquer dúvida, eu abro um espaço aqui para a gente poder, né, fazer umas perguntas, né, para vocês tirarem dúvida. Pode ser até no meio da palestra, mas no final, né, que a gente reserva esse espaço aí. Então eu vou compartilhar a tela com vocês, né, no slide aqui aqui, ó, o último teorema de Fermat. Então, vamos começar. Bom, isso. Último teorema de Fermat é o assunto da nossa palestra. Aqui, sou eu aqui que apresentei a vocês. Departamento de Matemática e Estatística, PUC Minas. Quando vocês receberam aí o anúncio da palestra, vocês viram essa frase. Essa frase que dizia: eu tenho uma maravilhosa demonstração para esta proposição, porém as margens desta nota são bastante estreitas para contê-la. Quem falou isso foi Pierre de Fermat, no ano aproximadamente de 1636. Na realidade, ninguém sabe ao certo quando ele falou isso, mas é próximo disso. Fermat disse isso. O que ele queria dizer quando ele afirmou isso daí? Ele lia as notas do livro A Aritmética de Diofanto, né? E ele colocou na nota, na realidade, numa das páginas, ele colocou essa afirmação e do lado uma equação. E ele fez essa afirmação. O que se tratava? Bom, antes de começar, nós vamos fazer um prólogo e vamos contar a breve história do menino Andrew Wiles, em 1963, aos 10 anos, na cidade de Cambridge. Andrew Wiles era um menino prodígio no colégio. Sempre era à frente do seu tempo, resolvia vários problemas, vários enigmas, e os problemas que tinha no colégio, para ele eram bem assim, já estavam até ultrapassados, porque ele conseguia pensar além disso. Então ele tinha o hábito de sair, todas as vezes que ele saía do colégio, ele passava numa biblioteca pública que tinha,
né, na cidade, e procurava por alguns livros de matemática e procurava sempre alguns problemas, alguns enigmas, né, alguns desafios. E ele, a grande maioria dos exercícios, ele sempre pegava, fazia e conseguia resolver. Vez ou outra, ele tinha uma complicação maior com o exercício, aí ele olhava lá a solução ou a resposta no final, ajustavam as coisas e dava tudo certo. Um belo dia, ele passando, né, novamente, né, um trajeto da escola para casa, passou nessa biblioteca e pegou um livro, aleatoriamente, e dentre os desafios que ele sempre estava acostumado a resolver, ele se deparou com uma equação. Uma equação que chamou-lhe a atenção pela sua simplicidade. Então, ele tentou resolver, concatenar as ideias e não conseguiu chegar a uma resposta satisfatória. Então, ele gastou mais um tempo pensando, mais uns dias, né? Até que ele então foi lá falar, não vai ter jeito, deixa eu olhar a resposta. Quando ele olhou a resposta, ele teve uma surpresa. Estava escrito assim: esse problema ainda não foi resolvido. E aquilo lhe chamou atenção. E ele então continuou perseguindo aquela ideia, perseguindo, e nada saía daquele problema. Aquilo entrou em seu coração e despertou-lhe um desejo: resolver aquele problema. Agora vamos voltar no tempo. Daqui a pouco a gente volta no Andy Wiles e vamos falar do Pierre de Fermat. Quem era Pierre de Fermat? O Pierre de Fermat, ele nasceu no dia 17 de agosto de 1601, era filho de um mercador de peles, então o pai dele tinha uma boa condição para a época, então ele teve uma boa educação, né? Ele teve bons estudos. E ele ingressou no serviço público em 1631. Em 1652, ele foi promovido a juiz supremo na Corte Criminal Soberana do Parlamento de Toulouse. Ele nasceu na França, né? Esqueci de falar. E curioso aqui que você está vendo aqui que toda a vida, o ofício dele, nada disso estava relacionado com matemática. Era sempre a área dele principalmente era nessa parte aqui de resolver problemas lá no parlamento, né, em Toulouse, e nada relacionado diretamente com matemática. Nas suas cartas, sugere um homem envergonhado, reservado, cortês e afável. Dizia que ele era de poucas palavras, até mesmo pelo cargo que ele exercia, ele não era muito de ter muitos amigos, né? Embora ele fosse uma pessoa educada, mas super reservado. Qual era o seu hobby? Olha que interessante, hein? O seu hobby em casa era resolver problemas de matemática, desenvolver técnicas de matemática ainda não conhecidas na ocasião, né? E em algumas vezes, né, ele costumava trocar desafios com algumas pessoas, inclusive um deles, muito conhecido, Descartes, travou alguns desafios com Fermat. O Fermat, como era muito cortês, ele não era muito de bate-bocas, né? Mas ele vencia sempre os desafios com Descartes, né? Justamente nas operações, nos cálculos, nos trabalhos que ele fazia. Isso deixava o Descartes muito furioso, porque o Descartes ele trabalhava na área e o Fermat era apenas um simpatizante da área, né? E aí, como eu disse, né, travou alguns argumentos com Descartes. Aí o que acontece? Sem que nenhum cientista da época percebesse, as contribuições do Fermat, ele abriu muitas contribuições, muitas frentes aí em geometria analítica que a gente usa hoje nas nossas faculdades, né? E trabalhou também com cálculo infinitesimal de Newton e Leibniz. Ele trabalhou com análise combinatória e o que mais que ele fez? Aritmética superior, inclusive nessa época aí que ele estudou a aritmética de Diofanto e onde foi possivelmente surgiu o tal enigma de Fermat. As pesquisas dele também favoreceram, né, a dinâmica de Galileu em 1612, Newton em 1666 e a gravitação universal. Então, veja bem, para uma pessoa que era apenas um simpatizante, ele fez coisa demais, não é verdade? Olha só, o que é isso? Você pensa assim, tem gente aí tá dando um duro danado para poder desenvolver alguma coisa e às vezes não sai nada, e ele só ali, nas horas extras, no hobby dele, né, ele desenvolveu toda essa teoria aí, muita coisa, né? Pois então, ele faleceu em 12 de janeiro de 1665.
E diz a história que, poucos dias antes dele morrer, ele olhou para trás, parou para pensar um pouco e disse assim para o filho dele: valha-me Deus, não fui ninguém. Ele mal sabia que a quantidade de coisa que ele tinha feito iria repercutir aí séculos adentro. Inclusive, esses trabalhos todos que eu estou falando aqui só foram publicados depois de sua morte. Até antes dele morrer, ficava tudo guardado lá num escritório que ele tinha. Ficava lá guardado, ele resolvia as coisas e guardava. Como ele não tinha isso como um ofício, então ele não tinha aquele compromisso de registrar, de colocar tudo bonitinho, não. Resolveu ali e tal, tá bom, jogava a folha para lá e ficava. Depois que ele morreu, é que os filhos dele, mexendo nas coisas do pai, reuniu toda aquela documentação, organizou e resolveu publicar para homenagear o pai, né? Então pensa bem, né? Um homem que disse dias antes de morrer, valha-me Deus, não fui ninguém. Se ele pudesse ver o que aconteceu com as coisas que ele fez, ele ficaria surpreso. Então veja bem, qual é o enigma deixado por Fermat? Qual é esse enigma? Então, antes de falar do enigma de Fermat, nós vamos dar uma passadinha em Pitágoras. Rapidinho. Só uma continha aqui em Pitágoras aqui, só para porque eu tenho certeza que a nossa palestra hoje aqui é voltada para você que está no ensino médio e está pleiteando uma vaga no curso de matemática na universidade. Então, eu vou estar fazendo essa palestra voltada para você, o aluno de ensino médio, né? Então, eu vou colocar algumas coisas aqui que para chamar a sua atenção, coisas que eu tenho certeza que você já ouviu. E o Teorema de Pitágoras, muito provavelmente, você já ouviu falar dele. Então, eu vou compartilhar com você. Deixa eu ligar minha câmera 2 aqui. Que é na câmera 2, eu vou fazer uma continha aqui, que eu tenho certeza que você já viu. Tá ligando aqui. Nós vamos falar... ligou. Deixa eu só ajeitar aqui a câmera. Sim, deixa eu compartilhar agora com vocês a tela. Então, olha só. Aqui, ó. Câmera 2. Vamos falar do Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, todo mundo já ouviu falar, né? Então, nós vamos fazer aqui uma breve, uma rápida, simples demonstração do Teorema de Pitágoras. Você vai imaginar um quadradinho aqui, ó, um quadrado de lado A, né? Aí, o que nós vamos fazer? Se você observar, então, se é um quadrado, então os vértices aqui deste quadrado aqui, ó, nós vamos ter aqui 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus, né? Aí vamos fazer então, vamos ligar uns pontinhos aqui, ó, né? Vou ligar uns pontos aqui. Deixa eu ligar aqui, depois eu coloco a figura aqui. Aqui e aqui, finalmente aqui. Bom, observe, fizemos em princípio um retângulo inscrito nesse quadrado aqui, tá vendo? Em princípio. Você vai pensar o seguinte, como nós dividimos aqui em pontos, então o que acontece? Eu dividi de forma que aqui eu tenho uma medida y e aqui uma medida x, né? Marcamos um ponto aqui de modo que aqui eu tenha a mesma medida y lá de cima e aqui a medida x. Aqui é a medida y, medida x, medida y, medida x. Se você observar, aqui nós temos um triângulo retângulo, um triângulo retângulo, um triângulo retângulo e um triângulo retângulo. Se você observar, esses 4 triângulos são congruentes. Congruentes por quê? Usando aquela técnica de lado, ângulo, lado, a propriedade do lado, ângulo, lado, você tem que esse triângulo é o mesmo desse, é o mesmo desse, é o mesmo desse. Se eles são congruentes, o terceiro lado é o mesmo, já que eles são congruentes. Então, esse terceiro lado que eu vou chamar de Z, Z, aqui Z, aqui Z, correto? Então, vamos imaginar, se você pensar na área do quadrado original, ó, o que é a área do quadrado original? A área do quadrado original é o lado A ao quadrado, correto? Mas esta área também pode ser calculada como a área dos 4 triângulos mais a área desse quadradinho,
né, interior. Observação, né? Quando a gente concluiu que essa medida Z, nós chegamos à conclusão que o retângulo do interior é um quadrado. Então, veja bem, a área do triângulo, do quadrado, seria lado vezes lado, A ao quadrado. Por outro lado, nós podemos calcular a área deste quadrado como 4 vezes a área desse triângulo, então 4 vezes a área daquele triângulo retângulo, mais a área do quadrado no interior aqui, ó, esse quadradinho interior aqui, ó. Bom, qual é a área de um triângulo? É base vezes altura dividido por 2. O nosso triângulo aqui, ó, se ele é um triângulo retângulo, você pode usar um cateto como base, o outro como altura, aqui, ó, porque forma 90 graus, tá vendo? Então, aqui, ó, a área deste triângulo, de um desses triângulos, eu teria base y vezes a altura x, dividido, então, por 2. E a área de desse outro quadradinho aqui, ó, seria lado vezes lado, ou seja, z ao quadrado. Aqui, ó, eu calculei a área de um triângulo, multiplico por 4, que são os 4 aqui, ó. Então, veja bem, 4 vezes a área de um triângulo mais a área do quadrado do interior é igual à área do quadrado externo. Então, se você simplificar o 4 por 2 aqui, ó, você vai ter 2xy mais z ao quadrado. E aqui, ó, isso vai ser igual ao quê? A ao quadrado. Mas veja, a medida A, aqui, ó, ela é x mais y. Aqui, ó, a medida A, x mais y. Então, esta medida A, ela é x mais y, que está elevado ao quadrado. Isso aqui é um produto notável, que você também já deve ter estudado. O produto notável, né, x mais y, né, o quadrado da soma, isso aqui vai ser igual ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Se você notar aqui, ó, 2xy podemos simplificar, né? E o que sobrou na nossa conta? Que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a z ao quadrado. Observe um triângulo desse aqui isolado. Se você pega um triângulo desse isolado, o que você vê? Você vê um lado valendo y, um outro lado valendo x, que é o cateto, e a hipotenusa, que nós chamamos de z. Nós chegamos à conclusão que o quadrado de z, ou seja, o quadrado da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse é o teorema de Pitágoras provado. Essa é uma das demonstrações. Tem muitas outras demonstrações para o teorema de Pitágoras, né? Ao longo da história foram aparecendo muitas outras, né? Inclusive, vou mostrar para vocês aqui uma outra num vídeo. Um vídeo que tem aqui no YouTube. Eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu sair da tela aqui. Simples também. Quer ver? Olha que interessante. Não é aqui não. Deixa eu achar aqui. Não é porque o slide está no... Eu tenho que sair do slide. Agora eu vou colocar lá. Aqui, ó. Olha esse aqui. Deixa eu colocar aqui desde o começo. Olha lá, ó. Você vê nesse vídeo aqui, ó. Antes de começar. Aqui no meio tem um triângulo retângulo, tá vendo? E aí ele linkou aqui, ó, um quadrado. E ele linkou do lado, no cateto do outro aqui, outro quadrado. E nesse cateto menor aqui, outro quadrado, né? Ou seja, esta medida aqui, ó, que seria a hipotenusa, né, nós vamos chamar o lado desse quadrado. Então, tecnicamente, é como se o que eu tivesse preenchido de área aqui, né, de água aqui, seria o lado vezes lado, o lado ao quadrado. Então, se essa água for derramada, ela tem que preencher estes dois quadrados que estão aqui. Então, olha o experimento, que interessante. Olha lá, ó. Ele vai virar, aí o líquido escoa. E preenche os dois quadrados. Então, ou seja, olha lá, pronto. Ou seja, a área desse quadrado mais a área deste quadrado da área deste quadrado, que mede A, que é o quadrado da hipotenusa,
igualada à soma dos quadrados dos catetos. Essa é experimental. Aquela que eu fiz para vocês é matemática, né? Essa daqui é para você ter uma visualização, vou dizer, prática da coisa, né? Mas a outra que eu fiz para vocês é matemática, né? Bom, então, o teorema de Pitágoras, outra coisa que vale ser observado é o seguinte, que através dos tempos se discutiu o seguinte, tá, mas quais seriam as soluções inteiras para o que se aplicasse ao teorema de Pitágoras? O que eu me refiro? Soluções inteiras. Inclusive, o Pitágoras, por exemplo, ele, na ocasião dele, ele não conhecia números irracionais, né? Então, ele trabalhava com números inteiros. Então, se estudou qual seria a solução inteira para Pitágoras. Solução inteira que eu me refiro, por exemplo, se você pegar aqui, ó, a hipotenusa aqui valendo 5, né? E um cateto aqui valendo 4, o outro cateto vai valer 3. Observe, olha lá, ó, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Olha lá. Dá quanto? Ó, 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. Isso aqui vai dar 5 ao quadrado, que é 25. Olha lá, tá vendo? Então, essa daqui é o que a gente chama de solução inteira para o teorema de Pitágoras. Né? Que se aplica ao teorema de Pitágoras, né? A equação de Pitágoras aqui, ó, tá vendo? Então, depois, mais tarde, né, foi-se estudado e descobriu-se que, né, se você pegar o que a gente chama de terna pitagórica ou trio pitagórico, né? Descobriu-se então que se você pegar, né, o z, escrevê-lo como um m ao quadrado mais um n ao quadrado, o y como um 2mn e o x como um m ao quadrado menos n ao quadrado, de forma que o máximo divisor comum, né, MDC, de mn for 1, você terá todas as possíveis soluções, ou todas as possíveis soluções inteiras para a terna pitagórica. Entendeu? Isso aqui tem até a demonstração, como que é construído, né? Aqui você pode fazer a verificação aqui que você vai ver, né? Mas aqui tem uma demonstração por trás disso. Nós não vamos fazer ela aqui agora não, só se sobrar tempo no final. Mas, de qualquer forma, eu dou uma referência para ela. Então, observe que interessante. Se você trocar o m e o n aqui por números inteiros, claro, obedecendo a condição de que o máximo divisor comum entre eles é 1. Né? Substituir aqui, você vai encontrar uma solução inteira para essa equação aqui. Tá vendo? Então, ou seja, a equação de Pitágoras tem solução inteira? Tem. Solução inteira até muitas soluções inteiras. Ok? Então, beleza. Vamos voltar. O que isso tem a ver com Fermat? Então, o que tem a ver com Fermat é que o Fermat estudou um tipo peculiar de equação utilizando... Deixa eu voltar aqui. Utilizando a aritmética de Diofanto. Deixa eu ligar a apresentação aqui de novo. Não deu certo. É aqui, ó. E aí, deixa eu voltar lá. Estávamos aqui. Aqui. Não, isso aqui já falamos. Também. Aqui. Qual foi o enigma de Fermat? Então, ele leu, né, a aritmética de Diofanto e ele formulou esta equação, que se você pegar uma equação x elevado a n mais y elevado a n igual a z elevado a n, ela não possui solução para qualquer inteiro xyz quando esse n for maior do que 2. Porque igual a 2, acabei de mostrar para vocês que tem, que é a equação de Pitágoras. Se você colocar 2, 2, 2 aqui, você pode colocar o x aqui valendo 3, o y valendo 4, que o z vale 5. Pronto, encontrei uma solução, tá vendo? O Fermat afirmou que esta daqui, se você colocar um n maior do que 2, não tem solução. Ok, ele fez essa afirmação e foi com esta afirmação que ele colocou lá no canto da margem do livro dele, da aritmética de Diofanto. Ele disse assim que tinha uma maravilhosa demonstração para essa proposição, só que aquela margem ela era muito estreita para contê-la, e ponto final. Bom, quando ele morreu, os filhos deles publicaram
as pesquisas dele, e aquilo foi se espalhando ali pela Europa, um aqui pegava, resolvia, então houve aquele desenvolvimento que nós comentamos antes, desenvolvimento na geometria analítica, no cálculo, né? E esse problema foi arrastado junto aí na enxurrada, né? Pois é, aí o que acontece? Alguns aqui tentaram resolver, outros ali, outros aqui, tal, resolveu, não resolveu, passou, ficou e foi passando. Bom, passaram-se aí quase 100 anos, chegamos ali, Leonhard Euler, que era um matemático alemão, aliás, ele não era matemático inicialmente. O pai dele era um pastor calvinista e ele mandou ele para a escola, para uma escola de religiosa. Bom, a família Bernoulli, que era tradicional de muitos matemáticos, um deles chegou a convencer o pai de Euler a dizer o seguinte: é um desperdício você deixar o seu filho tão talentoso em matemática, né? Não estudar, ele ficar estudando só sobre o calvinismo. Então o pai dele parou, pensou e concordou e deixou ele realizar os seus estudos. Então ele foi para Berlim, depois para São Petersburgo, e lá ele desenvolveu muitos trabalhos. Aí ele estava fazendo o que ele queria. Então as contribuições dele foram em geometria, cálculo infinitesimal, trigonometria, álgebra, teoria dos números, né? E o que acontece? O Euler, ele, trabalhou também com a física newtoniana, teoria lunar e outras áreas da física. Ele fez muita coisa. Então, quer dizer, tudo que ele resolveu e desenvolveu foi muito prodigioso, muito mesmo, né? Só que numa dessas, ele esbarrou com teoria dos números, né? E ele teve um encontro com a equação de Fermat. Quando eu me referi à equação de Fermat, eu estou me referindo a essa equação que eu acabei de falar. E aí, quando ele encontrou com a equação de Fermat, ele tentou resolver e não conseguiu, de princípio. Aquilo lhe chamou atenção, porque ele era um grande matemático, ele não era muito de pegar problema e não resolver, né? E aí, o que aconteceu? Ele, então, procurando mais informações sobre Fermat, pesquisou muita coisa sobre Fermat, ele descobriu que o Fermat tinha feito uma demonstração quando aquele n dele lá era 4. Ele conseguiu mostrar que o Fermat, ele encontrou uns escritos de Fermat mostrando que o n era igual a 4. E dali ele estendia para muitos outros casos. Leonhard Euler tentou aplicar essa técnica para outros números, por exemplo, número primo 3. E não funcionou. Aí ele quebrou a cabeça, tentou, e aí ele partiu para usar números complexos. Olha que coisa, o problema começou a tomar outros rumos. Quer dizer, era um problema ali de teoria dos números, ele usou números complexos para poder, né, chegar à conclusão, à demonstração daquela afirmação de Fermat para n igual a 3. Com um certo esforço, ele conseguiu. Né? Mas saiu disso, não conseguia para mais nada. Né? Então, foi-se dito aí que o Leonhard Euler não conseguiu concluir o teorema de Fermat. Né? Quer dizer, ele foi prodigioso em tudo que ele fez, exceto em resolver o enigma de Fermat. Bom, até aí não era muito falado, não era muito conhecido, só o Euler que era muito prodígio, e aquilo começou a chamar atenção, e então começou a espalhar notícia aí. Bom, passa-se mais alguns anos, o progresso foi bem lento, Quer dizer, Dirichlet e Legendre conseguiram mostrar um resultado completo. Olha lá, 1825, quando o n é igual a 5. O progresso foi muito lento. O Euler encontrou lá, conseguiu provar a afirmativa de Fermat para n igual a 4. Conseguiu, aliás, o Euler conseguiu para n igual a 3, o Fermat para 4, e aí depois de quase 200 anos, alguém conseguiu para n igual a 5. Tá vendo? Então, ou seja, o progresso foi lento. E então apareceu Sophie Germain. Ela nasceu em Paris, o nome dela é Marie-Sophie Germain, em 1776. Ela, os pais dela, né, tinha boa condição financeira, não era rico, mas aí ela conseguiu estudar. Veja, nessa época, né, existia-se não, infelizmente, o preconceito com a mulher era muito grande. Então, pensa, ela, da posição social que ela tinha, a mulher estudava, mas estudava assim, o raso, né, o básico ali, para numa conversa em família, assim, estar inteirado dos assuntos, mas nada que fosse aprofundar. Bom,
Mas aí, logo após a queda da Bastilha, então Sophie Germain se apaixonou pelos números e começou a estudar em casa. E aí ela era muito, muito boa no que fazia, começou a desenvolver muita coisa mesmo. Ela começou a estudar os trabalhos de Euler e de Isaac Newton e estudou muita coisa. Bom, o que aconteceu? A academia, a Escola Politécnica da França, de Paris, era composta somente por homens, né? Então, o departamento de matemática só tinha homens. E ela era muito prodígia no que fazia, ela fazia muita coisa. Só que se ela chegasse lá na academia, né? Uma mulher chegasse na academia, eles nem iam escutá-la. Não, você não quer, nem ia parar para ouvi-la. Então, o que ela fez? Ela usou um pseudônimo, o pseudônimo Messier Leblanc. Pegou o pseudônimo Messier Leblanc, que era o nome de um ex-aluno dessa academia, né? Que tinha saído acho que já tinha saído de Paris há um tempo, e ela começou a escrever artigos e mandar para a academia com este nome, esse pseudônimo, esse Leblanc. Bom, passa um tempo, ora, começou a chamar atenção, porque os trabalhos dela eram muito bons, eram destacáveis, né? E o tal Messier Leblanc era um aluno raso para médio, se não dizer ruim, né? Aí o pessoal tinha o Lagrange, que é um matemático Lagrange, chamou a atenção dele. Falou, não, esse Messier Leblanc ele era um aluno muito ruim, de repente ele começa a escrever essas coisas maravilhosas aqui. Esse aluno aqui, ele mudou, ele se regenerou, então vamos chamá-lo aqui. Aí o Lagrange chamou o Messier Leblanc para poder comparecer na universidade, porque os trabalhos dele eram muito bons, ele se regenerou, ele mudou. Aí ela foi forçada a revelar a sua identidade. E graças a Deus, ela não foi rejeitada. Quando viram que era uma mulher que tinha todo aquele conhecimento, foi surpreso. Não imaginava, olha que interessante, né? Ela provou o valor dela nos trabalhos dela, né? Ela chegou lá, foi lá, fez, acabou em silêncio, e quando descobriu, falou, não é possível, essa mulher fez isso tudo. Fez, foi lá e mostrou, deixou a academia de boca aberta, né? Pois então, aí ela abandonou o pseudônimo Messier Leblanc, e nisso, o Lagrange acabou se tornando mentor e amigo dela. Aí os trabalhos dela deslancharam. Aí ela começou a desenvolver muita coisa. Nisso, ela encontra-se com quem? Com o Teorema de Fermat aparece na vida dela. Aí o que acontece? Quando ela depara-se com o enigma e aquilo não conseguiu resolver de primeira. Aí tentou, não conseguiu de jeito nenhum. Aí ela ficou sabendo que tinha um matemático na Alemanha, o Carl Friedrich Gauss, e ela mandou mensagem para o Gauss, mas ela pensou a mesma história de antes. Ela falou, se ela chegar a se apresentar como mulher, então o Gauss não vai parar para ouvi-la, né? E aí ela usou o mesmo pseudônimo Messier Leblanc. E Gauss escutou, conversou e tal, e gostou demais das abordagens que ela teve. Nisso ela evoluiu muito no trabalho, né? Diz que mais tarde, quando o exército Napoleão invadiu, né, a Europa ali, a Alemanha, e ela fez um pedido formal para um dos generais para que poupasse a vida de Gauss. E quando um dos generais, o exército abordou, né, Gauss, chegou e falou assim, agradeça sua vida pela Mademoiselle Germain. Aí ele, Mademoiselle Germain, nem conheço. Aí que ele descobriu que o Messier Leblanc era uma mulher. Então, ele ficou surpreso e aquilo também promoveu uma grande amizade entre eles, né? Aí, o que acontece? Então, aí, nessa hora, com o que ela aprendeu com Gauss, ela teve um avanço muito substancial. Ela decidiu trabalhar o problema de Fermat não como os casos assim, N igual a 5, 6, 7, né? Ela falou assim, a gente tem que atacar o problema de uma abordagem mais geral. Então ela desenvolveu uma teoria que se fosse possível provar o Fermat para um certo número primo P, deveria ser possível mostrar por um primo 2P mais 1. E aí isso foi o avanço mais significativo que até o presente momento a equação de Fermat tinha alcançado. Então, com isso, ela conseguiu grandes prodígios, mas não conseguiu avançar o suficiente para garantir o teorema de Fermat. Bom, os trabalhos de Sophie Germain foram tão brilhantes que, quando ela morreu, a academia francesa
até hoje isso acontece, um prêmio, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui o slide. Ela oferece um prêmio para todos os trabalhos e projetos em matemática que forem notáveis, né? O prêmio, a medalha chama Medalha Sophie Germain, né? Eu acho muito bonita essa homenagem que fizeram a ela, né? E aí, o que acontece? Depois da morte dela, alastrou a notícia do Teorema de Fermat, se espalhou pela Europa, e aí começou a pegar fogo nas academias. Então, Gabriel Lamé, que é esse daí que está na foto, ele chegou ao conhecimento do teorema e tentou resolver, e em princípio ele resolveu para o caso n igual a 7, está vendo que o progresso está lento. Mas como foi oferecido um prêmio em dinheiro para quem resolvesse o teorema de Fermat, então Gabriel Lamé mergulhou-se no estudo para tentar resolver. E nisso aconteceu que Auguste Cauchy entrou na disputa com ele, outro grande matemático também. Então eles começaram a fazer suas pesquisas. E dizia que na época que tinha um cofre na universidade que cada um depositava os seus trabalhos naquele cofre quando terminasse. E quando eles depositassem os seus trabalhos, se por acaso, na hora que houvesse uma disputa, ficasse aquela discussão, não, fui eu que descobri isso, ou fui eu, o que desempataria é o que estava escrito lá no cofre. Então eles depositaram os seus trabalhos no cofre e foram para a disputa, né? Bom, quando os referis estudaram os trabalhos de cada um, né? Eles, pouco tempo antes, chegou uma correspondência, né? E aí no dia que que esse professor da academia foi informar, né, sobre quem era o vencedor, estava correndo o boato que o Gabriel Lamé tinha conseguido, né? Inclusive estava fortes direções que ele ia conseguir demonstrar o teorema de Fermat. Então, no dia que ele foi dar o resultado, chega uma correspondência de Ernst Kummer, um alemão, um matemático alemão que ficou sabendo da história de Fermat e trabalhou na questão. Ele tomou conhecimento do escrito de Gabriel Lamé e ele descobriu uma falha estrutural na demonstração de Lamé. E aí ele escreveu para a academia. No dia que eles foram entregar o resultado, eles disseram que a demonstração de nenhum dos dois estavam perfeitas, tinham falhas. E aí, quando mostrou qual era a falha que o professor Kummer escreveu, Gabriel Lamé se sentiu humilhado e aquilo o tirou completamente da disputa, né? Ele tinha gastado muito tempo pesquisando Fermat e não tinha conseguido obter o resultado. O Auguste Cauchy, que achou que o caminho estava livre para ele, continuou tentando resolver e também não conseguiu, e depois de um tempo ele acabou desistindo da disputa. Bom, o Kummer, ele conseguiu fazer mais coisas e ele chegou a mostrar para um caso que, inclusive, olha que interessante, ele resolveu o teorema de Fermat para os chamados números primos regulares. Ele desenvolveu uma teoria para isso. Depois você pesquisa sobre isso. O que são números primos regulares? Bom, hoje, atualmente, 2020, ainda não foi provado que os números primos regulares são infinitos. Já foi provado que os números primos não regulares é infinito, mas os regulares não, né? E ele deu essa contribuição, além de apontar essa falha na demonstração do Lamé. Bom, no final das contas, ninguém conseguiu resolver o problema. E aí a coisa andou para dentro ali na Europa e todo mundo querendo ganhar o prêmio Sophie Germain, né, que era um prêmio em dinheiro, e ninguém conseguia, e os séculos foram caminhando. A essa altura, ali na Europa, quem estudava matemática ouvia-se falar do tal Teorema de Fermat. Ele ganhou o nome de último teorema porque tudo que Fermat publicou foi tendo desenvolvimento, foi tendo frutos, e somente essa equação que nós colocamos aqui no começo da palestra, ela não tinha sido resolvida. Bom, então aí nós avançamos e entramos no século XX. Olha que coisa sensacional. Entramos no século XX e encontramos com Paul Wolfskel. Paul Wolfskel era um empresário alemão, né? E ele, na realidade, ele gostava de matemática, mas não era só o seu ramo principal. Ele fazia isso nas horas vagas. Então, ó, uma pessoa que entrou para a história por uma coisa assim sutil que aconteceu, né? Ele, por acaso, era um homem que tinha muito dinheiro, ele era, né? O dinheiro não era problema para ele, era dono de muitas fábricas,
e estudava matemática nas horas extras. E como era um homem que estava acostumado a conquistar tudo que ele encontrava, ele teve uma desilusão amorosa. Olha que irônico, né? Por causa de uma mulher, ele foi rejeitado por uma mulher. E essa desilusão amorosa que ele teve trouxe uma frustração tão grande no interior, na alma, que ele então decidiu suicidar. Então ele marcou o horário do suicídio dele. Era o dia tal, à meia-noite. Então ele marcou um dia lá. Vamos supor que fosse uma quinta-feira. Naquela quinta-feira, tal, à meia-noite ele ia cometer o suicídio. Já estava tudo pronto. Então porque dias antes ele organizou todos os negócios da família, já tinha feito o testamento, tudo certinho, né? Tudo bonitinho e deixou tudo ajeitadinho. Escreveu uma carta, né, para a família, para os pais, tudo certinho para o tal dia. Como ele foi muito eficiente, ele terminou tudo, eram por volta ali de 8, 9 horas da noite, no fatídico dia, né? Então, como faltavam 3 horas para a hora do suicídio, né? Ele pegou, foi para a biblioteca dele e foi mexer em algumas coisas lá. Mexe uns livros daqui e tal, puxa um determinado livro. E ele encontra com quem? Com a equação de Fermat. Quando ele encontra com a equação de Fermat, ele olhou e ele viu o rebuliço que aquilo tinha causado ali na Europa. E aquilo chamou atenção. Como ele estudava matemática nas horas extras, então ele tinha um certo conhecimento. Então, de repente, ele olhou para o trabalho do Kammer, que é o que nós acabamos de mostrar, e tinha uma afirmação lá que não estava muito clara. Então, ele pensou assim, que aquela afirmação que o Kammer disse que o Gabriel Lamé tinha cometido erro. Então ele falou assim: eu acho que o Kammer cometeu um erro aqui. Se o Kammer tivesse cometido aquele erro ali, o Gabriel Lamé estava certo e o teorema de Fermat estava resolvido. Ele então teve uma luz ali e falou assim: eu vou conseguir resolver isso aqui. Pegou papel e começou a escrever. Deu meia-noite, deu uma, deu duas, deu três, deu quatro, deu 5 horas da manhã, quando estava amanhecendo o dia. Ele chegou à conclusão que o Kammer estava certo. Então, ou seja, a suposição que ele tinha não estava correta. Então, a prova do Gabriel Lamé continuava incorreta. Então, ou seja, ele choveu no molhado. Mas aí, quando ele olhou para o relógio, ele viu que tinha passado a hora do suicídio. E aí ele desistiu de suicidar. Mas eu creio que o que aconteceu aqui com ele não foi só isso. Quando ele passou da hora do suicídio, ele encontrou sentido para a vida dele. Ele viu que não valia a pena, né? Fazer o que ele estava pretendendo fazer, né? E sendo que o talento que ele tinha, né? E por uma situação tão pouca ali naquele momento. Então, aquilo mudou a motivação dele. Ele mudou, ele criou, ele ficou tão entusiasmado com aquilo, ele considerou que, mesmo ele não tendo resolvido o teorema de Fermat, o teorema de Fermat, de certo modo, salvou a vida dele. E aí ele colocou no testamento dele que quem resolvesse o teorema de Fermat, ele deixaria a herança de 100 mil marcos, que na época era como se fosse em torno de $1 milhão hoje. É claro que o dinheiro desvalorizou, mas ele colocou isso no testamento e quando ele morreu, que a família foi abrir, aí ele morreu mesmo depois de alguns anos, né? Que a família abriu o testamento dele, se surpreendeu dele ter deixado uma herança de 100 mil marcos para quem resolvesse o último teorema de Fermat. Olha que incrível. E aí, então, surgiu o prêmio Wolfskel, né? Que teve toda uma regra e tudo e tal, e aí foi aberto, aí foi publicada essa informação do prêmio Wolfskel. Nisso era início do século XX, já tinha imprensa e a comunicação era muito mais rápida, então começou a chover de todos os lados, todo tipo de demonstração para o teorema de Fermat. E ninguém conseguia chegar a algum resultado. Muita gente chegava com provas muito ruins, outros com provas muito boas, mas que tinha sempre uma falha estrutural. Tanto que o comitê que cuidava disso daí já tinha até alguns adesivos com o nome assim, prezado, aí deixava um espaço. Sua demonstração está incorreta na página, espaço, linha, espaço. Então já tinha aquelas etiquetas. Chegava o trabalho, ele achou um erro, aí colocava assim, portanto, a sua demonstração é inválida. Então chovia os trabalhos, encontrou o erro, já pregava etiqueta, mandava devolver. Pregava etiqueta, mandava devolver. Pregava etiqueta, mandava devolver. Nisso aí era o quê? Início do século, 1907, 1908, né? Que isso aconteceu. Bom,
Já estávamos ali na casa de 1930 e todas as técnicas estavam esgotadas e nada do Teorema de Fermat ser demonstrado. Então veio a Segunda Guerra Mundial. Com a Segunda Guerra Mundial, a tecnologia, justamente por causa das armas de guerra, veio os aviões e os computadores. Aqui entra um ponto muito interessante, que é a criptografia. Na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha usava uma linguagem de criptografia para comunicar entre seus exércitos. E um matemático, Alan Turing, que não estudou olha que interessante, hein? Ele não estudou diretamente o Teorema de Fermat, mas tudo que foi descoberto até então, por conta do Teorema de Fermat, foi um instrumento que ele utilizou para poder desenvolver uma máquina que tentasse descobrir os códigos criptografados dos alemães. E ele conseguiu. Levou 3 anos. Se você de repente quiser assistir, tem um filme que chama O Jogo das Imitações. Fala exatamente sobre isso. Como que esse matemático, Alan Turing, né, usou as técnicas, né, usou teoria dos números, né, e criou uma máquina que conseguiu descobrir, quebrar o código alemão. Né? Conta-se na história que quando ele descobriu o código da máquina alemã, eles tinham todos os planos dos alemães detalhados. Então, eles decidiram por não impedir com que a Alemanha atacasse, mas impedir com que ela atacasse pontos cruciais. Isso era um segredo de Estado que só veio à tona muitos anos depois. Então, a Alemanha, porque senão os alemães desconfiariam que os ingleses tinham descoberto, né, o código da máquina Enigma. Então, às vezes, tinha um trem que estava indo de uma cidade para outra, os alemães iam explodir aquele trem. Como ali não interferia, né, no trabalho do avanço da guerra, então os ingleses deixavam os alemães atacar. Às vezes navio 1, navio 2, navio 3. O navio 1 pode afundar, o 2 pode, o 3 não. Então, se eles fossem atacar o 3, eles criavam uma situação que eles forjavam descobrir para os alemães não desconfiar que eles tinham descoberto o segredo deles. Né? Então, veja bem, com esse avanço que teve após a Segunda Guerra Mundial, veio os computadores. Com os computadores, aconteceu que surgiu-se a questão da conjectura e teorema. Qual que é a diferença da conjectura para o teorema? A conjectura é quando você tem uma afirmação que você não tem a demonstração dela, mas fala, mas isso aí funciona. Mas aí vem a pergunta, será que funciona? Quer ver um exemplo? Olha um exemplo de uma conjectura. Você vai lá, ó, 31 é primo. Tá? Você vai lá, divide, ó, 31 só é divisível por 1 e por ele mesmo. Você vem e pega o 331, é primo. Aí você pega o 3.331, também é primo. Opa, peraí. Uai, então, você criou um padrão, olha lá. Ó. Se eu colocar mais um 3 aqui, ó, 33.331, então vai ser primo também. Aí, com o avanço da tecnologia, com a máquina, descobriu-se, sim, é primo. Oh, então, aí alguém vira e fala assim, não, então, ou seja, se você fizer uma sequência infinita aí, 3, 3, 3, 3, 3, 3, e o 1 no último, na unidade, vai ser primo. Será? Bom, passou mais um tempo, aí, ó, descobriu-se que 333.331 é primo. Aí alguém pode falar, tá vendo? É isso aí, ó, funciona. Aí foi lá e descobriu que 3.333.331 também é primo. Então, tá feita aí a teoria. Então, fizeram mais uma. 33.333.331. Pensa na época de Fermat, na época de Euler. Não tinha máquina para poder fazer esse tipo de cálculo, fazer esse tipo de verificação. Foi pós-Segunda Guerra que, com o desenvolvimento da tecnologia, foi possível fazer esse tipo de verificação. E então descobriu-se que o número 333.333.331 não é primo. Ele é 17 vezes 19.607.843. Ou seja, uma conjectura é quando você olha um fenômeno, você fala, isso está acontecendo, então é. Esse então é, você tem uma prova dele? Não, não tem. Se você não tem uma prova dele, então pode ser que em algum momento encontre uma falha dela. O que nós fizemos agora no início da palestra, eu fiz a demonstração do Teorema de Pitágoras. Vocês viram que eu peguei lá um quadrado qualquer de lado A. Então, ou seja,
a demonstração, ela parte do princípio que você vai trabalhar com coisas gerais e não com casos particulares ou com fenômenos que parecem. Ah, parece, se você olhar essa sequência aí, parece que essa sequência, se você acrescentasse mais um 3, ia aparecer um número primo. E, no entanto, um número gigante como esse foi descoberto que não é primo, né? Então, ó, outra coisa que aconteceu, outra conjectura. Olha lá, o Euler, aquele lá do comecinho, que estudou Fermat, talvez tenham pensado, se Fermat pode, eu também posso. O Fermat falou que x elevado a n mais y elevado a n igual a z elevado a n não tinha solução. Aí o Euler falou assim, não, coloca mais um elemento na equação aí, ó, x elevado a n mais y elevado a n mais z elevado a n igualado a um w elevado a n, que também não vai ter solução. Tá vendo? É muito parecido com a equação do Fermat. O Euler afirmou isso daí. Pois é, aí veio o computador, Noah Elks descobriu com a máquina que não é verdade. Então, isso aqui, olha lá, ó, a conjectura de Euler, não é a de Fermat, de Euler, olha aqui, é falso. Olha o tamanho desse número, olha lá, 2.682.440 elevado à quarta. É um número muito grande, tá vendo? Esse número elevado à quarta. Isso na época de Euler não era possível de fazer essas contas, dá um número muito grande. E outra coisa, não é só fazer. Eles podiam, na época, né, gastar uma semana, um tempo para fazer a conta, faz. Mas como? Quem é tinar de encontrar essa combinação de números aqui, justamente que formasse essa igualdade perfeitinha aqui? É muito difícil fazer isso para números inteiros, tá vendo? E, no entanto, com o avanço da tecnologia que veio depois da Segunda Guerra, foi possível de descobrir isso daí. Bom, então o que começaram a fazer? Vamos usar os computadores para tentar descobrir se o teorema de Fermat, se tem alguma solução em algum momento. E, então, foram tentando descobrir. Aí teve avanço. Aí descobriu para n igual a 10, 11, 12, 13, 14, 15, tudo não tinha solução. Então, o Fermat estava ganhando por enquanto. Pois é. Até então, até lá pelos anos 90, já tinha sido descoberto para um expoente até 4.000, eu acho. 4.000 é um número inimaginável, sem imaginar isso aí. E o computador já tinha feito esses cálculos, essas contas e mostrado isso. Mas isso não era suficiente, porque o Fermat falou que valia para qualquer n maior que 2. O computador não consegue testar infinitos números, né? E por mais que você fale assim, não, você já testou para 4.000, eu já me dou por convencido. Aí a gente volta naquela questão lá do número primo lá, ó. 33, 331, 3331, 3331, uma hora foi encontrado um. E se alguém fosse lá bater esse martelo e tal, e depois de alguns anos, uma máquina aí muito poderosa descobrisse um número gigantesco que invalidasse Fermat. Então, só dizer que a máquina testou não era suficiente para dizer que era a prova. Bom, então voltamos ao Andrew Wiles, aquele menino lá de 1963. Então, ele nasceu em Cambridge, 11 de abril de 53, quando ele encontrou lá o tal livrinho lá que tinha o exercício lá, a equação de Fermat, ele tinha 10 anos, era no ano de 63. Andrew Wiles, ele graduou e pós-graduou em matemática na Universidade de Cambridge, né? Ele estudou seu doutorado em curvas elípticas. Na época, o seu orientador, o John Coates, ele falou, o Wiles já estava estudando Fermat, ele fez matemática, estudou matemática e dentro da universidade ele perseguiu Fermat, só que ele não conseguia sucesso em nada. E então, quando ele for fazer seu doutorado, o orientador dele falou assim, dá uma parada aí, vamos fazer umas outras coisas aqui. Aí ele teve que abandonar o Fermat para estudar curvas elípticas, mas ele falou assim, mas ele abandonou, mas ele continuava lá no coração, pulsante, no coração. Sempre lembrava daquele dia, daquele evento que aconteceu quando ele veio da escola. Então ele mudou-se para os Estados Unidos, ele se tornou professor da Universidade de Princeton, né? E realizou importantes trabalhos em teoria dos números. E o seu sonho de infância era demonstrar o teorema de Fermat. Certa vez ele disse assim, a definição de um bom problema reside na matemática que ela produz, não do problema em si. O que ele queria dizer? Você pegou um problema de matemática, não é o problema em si, nem a resposta, né? Eu já encontrei alunos que dizem assim, nossa, eu tive tanto trabalho para encontrar 0, para encontrar 1. Quer dizer, a resposta em si não é o mais importante de um problema em matemática. É o que acontece, é o que ele produz de matemática. É o caminho que ele produz, é a abertura que ele produz, e não o resultado em si, e nem a proposta, que é o caso do problema. Nem a proposta e nem o resultado. E é isso que ele chegou a dizer. Então, aí começa a saga de Wiles. O que o Wiles estudou?
curvas elípticas. Aqui, meus amigos, eu vou pedir licença aos meus colegas, professores, tem doutores que estão assistindo a palestra, que já estudaram isso. Eu vou falar de uma maneira muito simples, pensando um aluno de ensino médio que está entrando na universidade agora. Então, eu vou estar falando de curvas algébricas, curva elíptica, uma curva algébrica. Curva algébrica é um assunto muito avançado, né? Talvez você vai ter contato com isso no final de graduação, talvez até no seu mestrado, né? Então, o que eu vou falar aqui é muito raso, né? Nós vamos fazer aqui um panorama hollywoodiano. Eu vou colocar as coisas de modo que você entenda e curta a palestra, né? Mas no final eu vou dar as referências, tá? Então, as curvas elípticas é um tipo especial de curva algébrica. Não tem nada a ver com elipse. De repente, um aluno de ensino médio fala, eu estudei isso sim, estudei elipse. Não, não tem nada a ver com isso, né? É um assunto mais avançado. E elas são muito interessantes, porque ela tem uma estrutura aritmética muito rica, e ela tem essa carinha aqui, ó, tá vendo? Uma carinha aqui, e é lógico, igual eu falei, tem muita coisa por trás disso. Esses coeficientes aqui, ó, o A, o B, o C, o D e o E aqui, ó, são números inteiros, o discriminante, que é um polinômio que você obtém, né, com esses coeficientes, tem que ser diferente de zero. Isso, vamos dizer assim, é o máximo que a gente consegue falar aqui, né? Mas tem muita coisa por trás disso daqui. Pois é, a solução de uma equação dessa aqui, elas vão ser pares, né? Pares x e y que satisfazem essa equação. Um ponto interessante de se estudar, né? Uma curva elíptica, é você... uma observação aqui. Ela pode ser estudada em vários tipos de domínio, né? Você pode estudar em domínio real, complexo, em vários domínios. Então, nós vamos trabalhar aqui um domínio muito peculiar, né? Que vão ser o que nós vamos chamar aqui como é que vamos dizer? Como é que eu posso dizer? Em matemática, a gente chama isso de congruência módulo N. Só que você que vai fazer matemática, você vai estudar isso lá na frente, lá no meio do curso, né? Aqui eu vou te dar uma explanação bem breve do que seja, até porque eu já vi aqui que nós já falamos mais de 1 hora e o tempo é impressionante, né? O que acontece? Eu vou te dar uma explanação bem breve. É o que a gente vai chamar aqui só para você entender, como se fosse a aritmética, a gente chama não, o nome que eu falei é aquele, congruência módulo N, mas eu vou falar como se fosse a aritmética de um relógio. Quando você olha lá o relógio da sua casa, lá da parede da cozinha, está lá 12, 1, 2, né, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? Aí quando você vê lá, ó, você pensa lá, ó, 11 mais 1, 12. 11 mais 2, aí você fala, é 13. Mas na aritmética do relógio voltou para o 1, lá, tá vendo? Então, ou seja, ela fez um ciclo aqui, ó, né? Então, o que acontece? Que a gente, na realidade, então a gente vai dizer assim, né? Por exemplo, o 13, o número 13, olha lá, ó, ele vai ser congruente a 1 módulo 12, olha lá, ó, vendo? Aí, então, esse número aqui, inclusive eu cortei a transmissão lá, mas eu vou voltar lá, tá, gente? Então, olha, esse número aqui, 13 é congruente a 1 módulo 12, né? Então, o que acontece? Significa, em outras palavras, dizer o seguinte, que a classe do 13, ela está na mesma classe do 1 quando a gente pensa nessa aritmética aqui, módulo 12, né? Então, ou seja, quem já estudou isso vai entender o que eu estou falando, é até muito mais do que isso. Então, se você aplicar isso lá nas equações elípticas, né, você vai poder encontrar um tipo muito especial de soluções. Eu vou voltar lá. Aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar, né, nós vamos chamar, né, apenas para ilustrar, tá, de série E, o DNA de uma curva elíptica. Vamos pensar. Você pensou nessa curva elíptica aqui assim, ó, né? Se a gente for lá naquilo que eu estava falando lá, da aritmética lá do relógio lá, né? Eu vou pensar aqui que no E1 aqui, ó, só vai ter o x valendo 0 e o y valendo 0. Quando eu pegar o E2 aqui, ó, o x varia 0 a 1 e o y de 0 a 1. Então, ou seja, como se fosse binário, como se fossem números binários aqui, né? Aqui no 3, o x vai valer aqui 0, 1, 2. O y vale 0, 1, 2. Então, se por acaso, né, eu encontrar uma solução dentro desse universo aqui para essa equação, aí eu venho cá e crio aqui
vamos dizer, vou catalogar isso aqui de forma que eu tenho, aqui eu tenho uma solução, aqui eu tenho 4. Isso está muito ralo, gente, muito ralinho. Não estou falando nada aqui. Eu só estou criando essa nomenclatura aqui para a gente criar uma linguagem para a gente chegar ao ponto que queremos, né? Então você vai lá ter a série 4, 5 e por aí vai, né? E aí vai listando lá como se fosse o DNA daquela sua curva elíptica, certo? Muito bem. No meio do caminho, né? A gente vai voltar um pouquinho no tempo. Apareceu no ano de 1954 um japonês chamado Yutaka Taniyama, que foi na biblioteca pegar um livro. E, de repente, aquele livro, ele sabia que ninguém tinha interesse naquele livro. Né? Era um livro que era um assunto muito assim, fora da realidade. Pois é, era um livro de matemática, de álgebra avançada. Pois é, mas ele chegou, para sua surpresa, naquele dia, o livro não estava lá. E quando ele foi tentar descobrir quem que era a pessoa que tinha pegado o tal livro, ele conheceu então Goro Shimura. E por causa deste evento, eles se tornaram grandes amigos e fizeram grandes conquistas em matemática, né? Pois é, aí o que eles fizeram? Eles trabalharam bem mais tarde, né, sobre formas modulares. O que é a forma modular? A forma modular, gente, é mais avançada ainda, tá? Eu vou colocar de uma forma bem rasinha aqui. Forma modular é definida por eixos, 2 eixos complexos. Precisamente no meio o meio plano superior desse espaço complexo, né? Isso vai formar um espaço quadridimensional, que ele vai chamar de espaço hiperbólico. Quem já estudou isso sabe o que eu estou falando. É coisa avançada, tá? Só estou colocando os nomes aqui. Só para você ter uma ideia, nesse espaço hiperbólico teve um artista que ele tentou transmitir o conceito de espaço hiperbólico num quadro como esse aqui, através dessas simetrias aqui. Aqui não dá para a gente fazer, mas é como se você girasse esse disco aqui. Até ficou bonita essa imagem, que parece que ele está em movimento, né? Mas não está não. Se você girar aqui, você vai encontrar todas as formas com um imenso número de simetrias e todas elas do mesmo tamanho quando você gira esse disco aqui. Bom, enfim, o que essas tais formas modulares eles faziam com ela? O que vai diferenciar uma da outra são os ingredientes contidos nela, né? Os ingredientes de uma, ser modular, pode ser, só ilustrativamente, tá, gente? Vou chamar de M1, M2, M3. Como se fosse assim, uma contém uma porção de ingrediente 1, a 2, né? A série 2 tem 3 e a série 3 tem 2 ingredientes. Então, quando ele combinava todos esses ingredientes, ele formava lá a sua forma modular com as suas respectivas séries, tá? Isso aqui está muito sucinto, né? Aqui eu só estou explanando mesmo para vocês aqui o que aconteceu da história. Pois é. E assim foi. Quando chegou ali em um simpósio em Tóquio, no ano de 1955, os dois, o Yutaka Taniyama e o Goro Shimura, apresentaram a conjectura. Toda a curva elíptica, aquela que nós falamos lá, que o Andrew Wiles vai estudar mais tarde, um pouquinho mais tarde, é modular. Quando eles afirmaram isso, eles afirmaram, lembra, é uma conjectura, eles não tinham a prova disso. Eles afirmaram por um trabalho de observação, tipo aquela lá do número primo, né? E aí, o que eles fizeram? Só observaram, tá? Pois é isso aí. Porque, claro, eles não fizeram um chute qualquer, eles fizeram um estudo bem detalhado, mas não conseguia provar. Era só uma afirmação, uma conjectura. Então, o que aconteceu? Olha que interessante, hein? Em 1900, vocês viram lá que em 1976, por ali, o Andrew Wiles foi fazer o doutorado dele lá em curva elíptica. E essa afirmativa desses dois japoneses, até então não tinha nada a ver. A curva elíptica, a forma do lado não tinha nada a ver. Então, este matemático, Gerhard Frey, em 1984, num congresso alemão, ele fez uma coisa extraordinária. Ele fez uma coisa assim, ó. Eu não sei se eu tenho tempo. Eu tenho mais tempo? Se eu tiver mais tempo, eu ia fazer essa conta, né? Tem tempo aí, Rony? Vai lá, Pedro, manda ver nas contas. Então tá. Então o que acontece? Esse Frey, o que ele fez? Ele fez isso aqui, ó. Uma coisa interessante. Ele pegou nessa conferência, ele disse assim: ó,
Vamos imaginar que a equação de Fermat tenha uma solução, né? Ele falou, a equação de Fermat está aqui, ó, x elevado a n, y elevado a n, z elevado a n. Falou só, imagina que essa equação aí tenha solução. Até então, não, computador nenhum tinha descoberto. Falou, suponha que alguém, por alguma razão, descobrisse que isso aqui daria uma solução, a elevado a n, b elevado a n, c elevado a n. O que ele fez? Ele, até esse momento, presente momento, juntando os trabalhos de Sophie Germain e tudo que foi desenvolvido até então, já podia se provar que esse n aqui já era um número primo, né? Então, o que ele falou? Se a gente pegar isso aqui e jogar numa equação elíptica, tem aqui a cara dela aqui, ó. Ele falou assim, ó, se a gente jogar esse trabalho aqui numa equação elíptica, mais ou menos dessa forma, assim, ó, y ao quadrado, pegar esse a aqui, ó, e jogar numa forma elíptica, colocou aqui a elevado a n, x mais b elevado a n, e olhou essa equação, desenvolveu essa equação e fez um comparativo com as formas modulares. E aí ele viu que esta equação, que ela não tinha nenhuma relação com uma forma modular, como os japoneses tinham falado lá. Então ele nomeou essa equação aqui, ó, da equação de Frey, e ela recebeu o nome de equação estranha de Frey. Estranha porque ela não batia com nenhuma forma modular, mas não tinha prova disso. Aí o que o Frey falou? Falou, veja, os japoneses disseram que toda curva elíptica era modular. Ele afirmou isso. Os japoneses, o Taniyama Shimura, que era a conjectura de Taniyama Shimura lá de 1955. Aí o Frey falou o seguinte, só que essa equação ainda não estava provada, mas ela não se configurava nenhuma forma modular. Então ele disse o seguinte, se a gente conseguir provar que essa equação de Frey, a estranha equação de Frey, não era nenhuma forma modular, a gente encontrava um gatilho. Qual era o gatilho? Se alguém fosse capaz de provar que toda forma modular era elíptica, e como a equação de Frey não era modular, então o que isso significaria? Que esse A, esse B, esse C não poderia existir. Então, o teorema de Fermat ia ser provado. Então, olha que interessante. O Frey desenvolveu uma equação e ainda não tinha a prova de que isso aqui não era uma forma modular. Estava uma interrogação, era uma conjectura. Mas isso era o melhor avanço que já tinha sido encontrado até então. Isso era o ano de 1984. Né? Então, só para repetir, porque essa parte ela é clímax, né, do negócio. Veja, o Frey desenvolveu essa equação e ele falou, essa equação não é... Ele fez uns testes, mostrou lá para os professores, falou, ó, essa equação ela não tem aparentemente nenhuma, ela não é nenhuma forma modular. Só que o que os japoneses disseram também não era provado ainda. Então, se alguém provasse que toda forma modular era uma elíptica, logo essa equação de Frey não se encaixava em nenhuma forma modular, logo ele não era nenhuma elíptica e, portanto, esse A, esse B, esse C não poderia existir, porque senão você entraria em uma contradição. Se no final tiver dúvida, eu explico isso aqui melhor. Porque isso aqui é muito interessante. Mesmo que a gente não saiba o que foi o cálculo que foi feito, a estratégia é muito interessante. Bom, feito isso, esse avanço, um matemático chamado Ken Hibbett, que era conhecido do Andrew Wiles, começou a trabalhar na equação de Frey. E aí, o que aconteceu? Vai vir uma reviravolta aí pela frente. Olha só. Vem aí 2 anos e Ken Hibbett, eu chamei isso de o começo do fim. Ken Hibbett conseguiu provar que a equação de Frey era estranha, ou seja, ela não era nenhuma forma modular. Quando Frey conseguiu isso, então finalmente abriu-se a porta para a chave do teorema de Fermat. Quem conseguisse provar a conjectura de Taniyama Shimura, quem conseguisse provar que toda forma modular é elíptica, provaria o teorema de Fermat. E aí o Ken Hibbett comentou com o Andrew Wiles em um café no fim de tarde, no ano de 1986. Ele falou para o Wiles, eu consegui mostrar a estranheza da equação de Frey. Então agora estamos a um passo de demonstrar o teorema de Fermat. O Andrew Wiles se sentiu empolgado, porém ele conteve-se a empolgação. Correu para casa, juntou todos os papéis e decidiu que ele iria enfrentar
o desafio da vida dele. Então ele mergulhou-se na abstração e entrou para os cálculos secretos. Andrew Wiles foi para o sótão da casa dele e começou a estudar secretamente. Essa foto aqui é real, viu? Olha como é que era o escritório do homem fazendo as contas do negócio lá, né? Você vê. Ele nomeou esse momento como a mansão escura. Ele falou que ele estava totalmente sozinho. Por quê? Como o Teorema de Fermat era muito cobiçado, se ele chamasse a atenção, duas coisas poderiam acontecer. Pessoas estarem concorrendo com ele ou pessoas que começassem a perturbá-lo com o que você fez? O que você descobriu? Vamos trocar ideia. Isso. E ele falou que aquilo iria distraí-lo. Então, ele entrou na mansão escura. Ele falou que é como se ele entrar na mansão escura sozinho. Então, ele falou que você entra, anda pelos quartos, toca na mobília, não sabe nada do lugar ainda. Depois que você conhece o lugar todinho, finalmente você encontra o interruptor. Aí, quando se acendem as luzes, quer dizer que você teve uma descoberta, você teve um avanço no seu trabalho. E ali ele falou que acender as luzes nessa altura era irrelevante, porque ele já conhecia todo o ambiente, mesmo na escuridão. Aí o que acontece? Quando ele tinha esse imenso progresso, ele tinha que entrar em outro quarto escuro para mergulhar na abstração. Bom, aí o que acontece? Ele trabalhou uma técnica chamada, ó, isso é importante, chama técnica de Iwasawa, para resolver o problema, para tentar. Ele começou a estudar as curvas elípticas, pelo menos ó, as formas modulares, ele ficou pelo menos 3 anos estudando as formas modulares, porque ele sabia de equações elípticas, né? Ele estudava muito formas modulares, e ele mergulhou no estudo de formas modulares. Então ele usou uma técnica chamada Iwasawa, depois você pode pesquisar na Wikipedia, e para poder fazer essa linkagem. E estava funcionando, estava indo muito bem. E ele falou: bom, ninguém sabe o que eu estou fazendo aqui, estou quietinho aqui, ninguém está mexendo comigo, e foram passando os anos. Volta e meia ele publicava uma coisinha aqui, outra coisinha ali, para não chamar muita atenção lá no departamento, que ele estava parado. Ele falou: não, estou estudando, mas estou fazendo umas coisas aí. O que você anda fazendo? Ah, estou fazendo uns negócios lá, nada importante, para não chamar a atenção de ninguém. Bom, em 1988, ele toma um susto na hora que ele abre a página do jornal e vê um japonês chamado Miyaoka demonstra o teorema de Fermat. Tenta imaginar uma pessoa que está em casa, estudando, em silêncio, com a vida inteira, perseguindo o teorema, e, de repente, alguém vai lá e demonstra o teorema de Fermat. O Miyaoka aí passou-se uns meses, o trabalho do Miyaoka foi submetido à conferência, claro, tem os referis, que são os avaliadores, foram avaliar o trabalho do Miyaoka, e nessa de avaliar o trabalho do Miyaoka, o Andrew Wiles, nesse tempo, ele continuou estudando, mas com o pé atrás, do tipo, poderia estar tudo perdido o que ele fez, né? Bom, mas então descobriram-se uma falha também estrutural no trabalho de Miyaoka, e a demonstração dele foi invalidada em 1988. Bom, Andrew Wiles ganhou força e falou: estou vivo ainda, vamos continuar. Bom, aconteceu que a tal técnica de Iwasawa estava funcionando bem, mas chegou um momento lá que ele encontrou um obstáculo e ele não conseguia passar daquele obstáculo. A técnica não funcionava, não funcionava, não funcionava. Então o que ele fez? Ele falou assim: não estava tendo progresso, o tempo foi passando, o tempo foi passando. Ele teve que falar assim: vou ter que pensar em uma outra estratégia. Então, ele consultou um professor, né, o orientador dele, sobre uma tal técnica de Kolevedin flat. Esse flat era de um outro aluno desse foi o orientador dele. E aí ele falou assim: eu queria saber algumas coisas sobre essa técnica e tal. Não falou qual era o trabalho. Aí ele estudou essa técnica e viu que ela encaixava perfeitamente onde ele precisava encontrar. E nisso foram aí mais alguns anos. Aí trouxe aí 89, 1990, e ele está estudando, e aí a coisa começou a funcionar. Bom, o que acontece? Quando chega o ano de 1900, um ano antes de 1993, ele sentiu que estava perto do fim. Ele falou assim, finalmente ele estava conseguindo terminar. E aí ele pensou assim: faltava somente um pequeno detalhe que não estava conseguindo encaixar. Gastou mais alguns dias, foram mais alguns meses, e então, quando era final do ano de 92, quando ele terminou a última operação, botou um ponto, ele desceu do sótão e falou assim para a esposa dele: consegui demonstrar o último teorema de Fermat. Essa parte da história é muito emocionante. Você imagina na sua casa, você chegar, a esposa dele sabia. A única pessoa que sabia desse segredo dele era a esposa dele.
e acompanhou, e claro, teve que também apoiá-lo, porque ele simplesmente passava horas e horas e horas no sótão. Ele era professor, ele não estava isento da universidade, então ele tinha que ir para a universidade trabalhar. Mas nas horas vagas, em vez de estar com a família, ele estava lá no sótão dele, fazendo a pesquisa dele. Bom, só que era muita coisa que ele escreveu, então ele falou assim, pode conter algum erro. Então ele chamou um amigo dele, chamado Nick Katz, em 1993, e chegou para ele e falou assim, preciso te contar um segredo. Ele confiava nessa pessoa. Aí ele falou assim, o que você quer o que aconteceu? Ele falou assim, eu acho que eu demonstrei o teorema de Fermat. Aí o cara quase caiu para trás. Eu falei, quê? Sim. Meu Deus do céu, você está falando muito sério. Eu falei, pois é, eu acho que eu consegui. Mas só que era muita coisa. E aí ele tentou mostrar as contas para esse amigo dele. Só que as contas eram muito avançadas. O amigo dele não, peraí. Do jeito que você está fazendo, não vai adiantar que eu não vou conseguir entender a abstração que você está fazendo. Vamos fazer o seguinte: vamos criar cursos de verão na universidade sobre esses temas. Tudo isolado. Forma modular nisso, naquilo, equação elíptica aqui, e você coloca o curso, as pessoas fazem o curso, eu vou lá, sento, assisto sua aula, eu vou poder ver a explanação com mais detalhes. E assim fizeram. Passaram ali o verão ali, aliás, o verão não, no início do ano, lá inverno, o inverno ali fazendo esses cursos, eu falei curso de verão, não, curso de inverno, fazendo esses cursos e deu as palestras, e nisso esse Nick Katz foi falando, não, tem que arrumar aquilo ali, tem que arrumar o outro, tem que arrumar isso, ele arrumou, e finalmente ele conseguiu, em 1993, terminar todo o trabalho. Aí o que ele fez? Viu que coincidentemente, ali pelo meio do ano, acho que era em junho, ia ter uma conferência em Cambridge, de onde ele surgiu, de onde ele descobriu o Teorema de Fermat, lá em Cambridge. Então, o que ele fez? Ele se inscreveu para dar uma palestra nessa conferência. E aí veio a palestra do século. No dia 23 de junho de 1993, Andrew Wiles fez a explanação do trabalho dele diante dos olhos dos melhores matemáticos do mundo. Então, quando ele terminou, foram 3 dias de palestra, quando ele terminou, ele anunciou que aquilo ali provava o Teorema de Fermat, então aí chamou a atenção do mundo. Então veio imprensa, ele apareceu nos jornais, apareceu em revistas da época e tudo e tal. E aí o que acontece? Depois que acontece isso, ele estava na Berlinda agora, igual aconteceu com todo mundo do passado, igual aconteceu com Gabriel Lamé quando foi submetido à avaliação, igual aconteceu com Auguste Cauchy, igual aconteceu com todo mundo, com Sophie Germain, com aquele japonês, o Miyaoka, todos eles foram submetidos a uma avaliação, a uma conferência, os trabalhos dele. Então, o trabalho do Andrew Wiles foi para a conferência, né? E no início que o trabalho dele foi para a conferência, passam-se aí umas semanas, semana 1, semana 2, alguém fala, tem um errinho aqui, ele foi lá, arrumou, tem uma coisinha aqui, foi lá, arrumou, trocou aqui, foi lá, arrumou, e tudo estava indo muito bem, né? Esses errinhos sempre acontecem, né? Bom, mas então acontece um erro. Este erro, no capítulo 3, estrutural, muito grave, que não dava conclusão ao trabalho dele. E, curiosamente, o referi que corrigiu esse capítulo 3 era aquele que tinha assistido às palestras dele lá no verão, no inverno anterior. Então, ele chegou para ele e falou assim, tem um erro aqui. Ele foi lá, tentou consertar, não deu certo. Ele arrumou de outra maneira, não deu certo. Mexe daqui, não deu certo, não dessa certo. Então, apareceu um erro que poderia invalidar a prova dele. E aí, o que ele fez? Novamente foi para o sótão. Só que nessa altura, a coisa não era tão simples assim. Tinha o planeta Terra inteiro já sabia o que tinha acontecido. Então, as pessoas queriam saber. E aí? O que deu a equação? Cadê o manuscrito dele para a gente poder ver o que ele fez? Cadê? Ele falou que mostrou, mas ninguém viu, eu quero ver. Aí começou aquela pressão. E ele corre para o sótão para poder tentar consertar o problema. Bom, vem aí a esposa dele, vendo a pressão do marido, fala assim, eu quero de presente de aniversário que você consiga resolver esse problema, esse erro. E ele falou sim. Aí o aniversário dela era no final de setembro. E aí foram chegando os dias, passam-se as semanas, entrou o mês de setembro e ele não conseguiu e fracassou no presente da esposa. Ainda falou com ela, não conseguiu mostrar. Os dias vão passando, a pressão começa a aumentar. Veio o outono e a pressão aumenta. Chega em meio,
muitas pessoas falando, cadê a demonstração? E aí começa a correr o boato de que tinha um erro no trabalho dele. E aí, então, ele foi para o isolamento total. Hoje nós estamos em isolamento, ele passou por isso com todo mundo na rua e ele em casa, né? Ele foi para o isolamento total, não queria conversa com ninguém. Mas as mensagens, ligações não paravam de chegar. E aquele turbilhão de coisas, ele que gostava de sair no parque para caminhar, às vezes, para refletir nas ideias, não podia nem sair no condomínio dele. Quando ele põe o pé fora no condomínio dele, gente que nunca tinha estudado a matemática na vida, via como ele apareceu nos jornais, perguntava para ele, e aí, conseguiu resolver o erro que você tinha cometido? Quer dizer, ele pensava assim, como que essa pessoa está sabendo disso se nem isso tinha sido publicado? Mas então o boato começou a correr solto e o sonho de infância se torna um terrível pesadelo. Bom, aí o que acontece? Aqui acontece o chamado ajustador de tapete. Todo matemático já passou por isso um dia. Você faz um problema bonitinho, tá, aí tá perfeito. De repente alguém fala, não, tem um erro aqui. Aí você fala, não, vou tentar consertar. E aí aquele conserto ali promove um erro ali na frente. Depois o outro erro ali promove outro, e aquilo vai espalhando, aquele erro vai espalhando e você vai perdendo o controle, igual o chamado ajustador de tapete. Você pega uma sala e você tem um tapete maior que a sala. Aí você põe um tapete, aí forma um ovo lá no meio. Aí você vai lá, tampa aquele ovo, aí aparece o ovo lá no canto. Aí você vai lá no canto, tapa aquele ovo, ele aparece em outro lugar. Então, ou seja, você vai chegando uma hora que você vai girando, vai andando em círculos ali e não sai do lugar. E assim o Ayo se sentia nesse momento. Então, surgiu uma nova tentativa. Ele chamou um amigo dele, chamado Richard Taylor, para trabalhar nesse problema, neste erro. E esse Richard Taylor mergulhou com ele na abstração e eles começaram a tentar corrigir o problema. E eles estavam naquele pesadelo, com toda a pressão que estava acontecendo. Aí acontece o inesperado. Quer dizer, você conhece aquela frase, desgraça, pouca bobagem? Pois é, então, quando a coisa já estava terrível, eis que acontece um agravante no caminho. Noah Elks, aquele cara que lá atrás, que eu mostrei para vocês aqui no slide, encontrou com um computador uma solução para a conjectura de Euler e provou a invalidade da conjectura de Euler, que o Euler falou que não tinha solução para aquela equação parecida com a de Fermat, esse Noah Elks afirma lá, ó, encontrei uma solução para a equação de Fermat. Aí, nessa hora, o Wise gelou, porque ele pensou assim, isso invalida tudo que ele fez, tudo que todos esses matemáticos na história fez, e ao mesmo tempo ele pensou, é por isso que eu não consigo consertar meu erro, porque existe uma solução. Aí, por isso que ele não conseguia consertar o erro, né? Mas aí, ele meio que frustrado nessa notícia, foi conferir o que estava acontecendo. Você acredita que esse Noah Elks colocou isso de brincadeira como uma piada de 1º de abril? Acredite se quiser, isso acontece na ciência também. Era um 1º de abril, era mentira. Ah, eu na hora dessa matava, não é possível. Você tá lá quase morrendo de estudar, aí um cara publica um negócio desse. Era o 1º de abril. Então, ou seja, voltou ele com o Richard Taylor para poder continuar os estudos. Bom, então foram passando. E os e-mails? E a pressão? Então ele chegou a prestes a desistir, porque ele pensou, não vai ter jeito. Então ele lembrou de todo mundo. Nesse momento passou como um filme na cabeça dele. Todas as pessoas que tentaram, e o Teorema de Fermat derrubou todos esses grandes matemáticos. Ele ainda pensou, por que eu iria conseguir se todos caíram e todos os outros eram bons? Então ele pensou, ele conhecia as histórias, né, do Gabriel Lameda, Sophie Germain, de todos eles, né? E aí ele pensou, eu sou mais uma dessas vítimas. Então ele estava prestes a desistir, entregar os pontos, já iria até comunicar que não deu certo, e aí o manuscrito dele ia ser, né, exposto. E então, no último momento, lembra lá quando eu falei lá atrás sobre a técnica de Iwasawa, que ele tinha começado e ela não estava dando certo, e aí ele trocou para a tal técnica de Kolyvagin flat, e essa, que é a segunda que ele utilizou, estava dando certo. Nessa hora, ele lembrou disso e ele voltou lá para ver. E então ele entendeu o seguinte: se ele usasse a técnica o raciocínio era inverso. Ele pegava essa técnica de Kolyvagin flat e ele aplicava ela à técnica de Iwasawa, e a técnica de Iwasawa contornava o problema e resolvia o problema. No último minuto, aos 45 do segundo tempo, ele já estava prestes a desistir. Houve uma reviravolta e ele conseguiu resolver o problema no dia 25 de outubro de 1994. E então a história teve um final feliz. Andrew Wiles provou o teorema de Fermat, dessa vez o Fermat não escapou e o teorema foi
verdadeiramente provado no ano de 94. Bom, tudo que eu falei... faltou mais uma coisa aqui. Faltou mais uma coisinha aqui. As referências que eu utilizei foi o livro O Último Teorema de Fermat, de Simon Sim, eu acho que tem um H aqui, Simon Sim, da editora Record. Os livros de Teoria dos Números, do Carlos Gustavo Moreira, né? O Fábio Martins, Carlos Gustavo Moreira, estão todos eles aqui, um livro do Projeto Euclides, e o livro de Criptografia RSA, do Coutinho, do IMPA também, né? Mas além destes, eu deixei aqui, né, os artigos sobre o último teorema de Fermat, curvas elípticas, hiperbólicas, todos eles, eu tenho todos eles aqui. Se alguém tiver um interesse, né, depois eu posso passar isso aí por e-mail, né, para vocês. Quer ver? Deixa eu... Então, rapidinho aqui. Aqui, ó. Então, a gente tem aqui, ó, um texto sobre geometria hiperbólica, um sobre curvas elípticas, né, do IMPA, esse material aqui do IMPA. Tem outro aqui, ó. Esse livro aqui, ó, ele está em inglês. Esse livro está em inglês, né? Esse livro ele faz todo o trabalho que o Andrew Wiles fez, tá todo aqui nesse livro, todo feitinho. O livro tem 592 páginas. Se alguém, né, que já estudou isso, tiver interesse, porque eu pesquisei, procurei, revirei, encontrei esse livro, tiver interesse, né, depois a gente conversa. Aqui está todo o trabalho feito, tudo, né? Encontrei alguns artigos em português, né, sobre curvas elípticas, sobre até um resumo aqui que foi publicado na época, que, ó, 1995, está em português. Esse Fernando Gouveia, ele explicou até muito bem. O artigo tem 28 páginas, explicou bem, dá uma explanação muito interessante. Você entende exatamente, ele explica formas modulares, né, de uma forma, né, muito convincente. Ele não dá uma abordagem extremamente rigorosa, mas muito interessante. Então, se você tiver interesse, depois a gente pode conversar sobre isso daqui. Então é isso. Eu acho que eu estiquei até, eu calculei 1h20, 1h52. No final eu tive que dar uma resumida, senão o assunto vai longe. Nesse assunto aqui dá pra gente conversar até 10 horas da noite. Aí, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário... Obrigado, Diego. Estou vendo aqui o pessoal comentando. Obrigado, João Pedro. Obrigado. Se alguém quiser comentar ou perguntar alguma coisa. Na realidade, igual eu falei, né? Aqui, os cálculos, eu quando eu estava, né, para entrar na faculdade, eu li sobre esse assunto e eu não tinha... eu não tinha o conteúdo de matemática, eu estava saindo do ensino médio. E quando eu li esse livro e procurei sobre o assunto, aquilo me inspirou muito mesmo, muito mesmo. Obrigado, Karine, obrigado. Aquilo me inspirou demais. Então eu falava assim, eu quero descobrir sobre Fermat e tal. E quando eu entrei na faculdade, na época, eu entrei em 1999. Naquela época não tinha internet, mas não tinha como é hoje. Era muito, a gente só conseguia no laboratório da faculdade e tal. E a internet era muito lenta. Mas aí nisso eu passei a minha vida aí procurando sobre isso, né? E se você tiver interesse em ler o livro, lê esse livro lá. Eu resumi muito, tem muito mais coisa lá, tem muito mais histórias lá. Por exemplo, ele conta a história. O Andrew Wiles usou também na técnica de demonstração dele, ele usou os grupos de Galois. Aí no livro conta sobre a história de Galois. É uma história muito trágica. Galois era um jovem, o Galois morreu acho que com 19 ou 20 anos, né? Tudo, absolutamente tudo, Galois estava errado, é impressionante. Ele estudou somente 5 anos de matemática e na noite que ele ia morrer, porque ele foi duelar foi chamado para um duelo, aqueles duelos que o pessoal ia de costas assim, virava e atirava. Ele sabia que ele ia morrer, porque ele falou assim, eu posso morrer no dia seguinte. E em uma noite, ele escreveu tudo que estava na cabeça dele, e as escritas dele, claro, tudo misturado, corrido, né? Imagina a luz de vela. Mas ele entregou para um amigo dele e ele morreu no duelo. E o que ele entregou para o amigo dele, ele passou para um professor, foi para a academia lá na França, e aquilo ali levou pelo menos, acho que 40 anos para alguém dar ideia para aquilo ali. E aquilo gerar fruto. E foi usado na demonstração do Andrew Wiles. Ou seja, um gênio Galois conseguiu fazer uma coisa em 5 anos de estudo e uma noite de escrita,
Coisas que hoje, nos dias de hoje, são pesquisados aí nos programas de mestrado e doutorado. E aí, uma coisa, pois é, né, João Vitor, cheio de reviravolta, exatamente. Aí eu até pensei o seguinte, então, exatamente, o Briner comentou, o Fermat, antes de morrer, disse, valha-me Deus, não fui ninguém. E olha o que ele provocou, a revolução que ele provocou em 3 séculos à frente. E aí, comparando com aquela frase que o Andrew Wise falou, que o problema, o valor de um problema não está no problema em si, nem na solução, mas na matemática que ele produz. Então, o que esse teorema, depois que eu li isso, o que ele traz para nós? Qual que é o valor que ele traz para nós? O valor que eu vejo nele é o seguinte, não importa qual seja, quando você fala assim, o que eu vou fazer da minha vida? Siga os seus sonhos. Se você seguir o seu sonho, no caminho, na trajetória, o caminho que você vai construir perseguindo os seus sonhos, já é a realização dele, mesmo que você não alcance o seu objetivo. Todos aqueles que fracassaram, eles não fracassaram, eles não conseguiram a resposta, mas eles foram exitosos em desenvolver matemática na busca do problema. Então, esse problema abre isso na gente. Quer dizer, não importa onde você queira chegar, busque o seu sonho, vá na sua direção, porque o caminho que você construir para ele já é a realização dele. Né? A realização não é o chegar, mas o caminhar na direção desde que seja verdadeiramente seu sonho. Quando eu queria fazer matemática, eu lembro perfeitamente, na ocasião, amigos não falaram até com boas intenções. Ah, por que você vai fazer matemática? Ah, faz o curso tal, dá mais dinheiro fazer tal curso e tal. Eu falei, mas eu quero fazer matemática porque eu amo matemática, Ainda mais depois que eu li esse livro. Eu falei, eu quero descobrir matemática. E verdadeiramente, quer dizer, todos esses anos, você como matemático, você encontra desafios pesados mesmo. Haja visto que essa história contou pra gente, né? E o que acontece? Quando você ama o que faz, esses desafios nos colocam sempre em busca de algo mais. Então, te coloca sempre à frente. Quer dizer, você quando tem uma derrota dessa em matemática, quando você ama o que faz, você simplesmente aprende com ela e cresce mais. Né? Então, foi o que acontece. Hoje, quando eu olho para a minha vida aí, mais de 20 anos aí trabalhando com matemática, eu sinto a minha vida preenchida. Então, ou seja, não foi nada em vão as noites mal dormidas, né? Eu falo hoje, quando as pessoas perguntam, eu falo que minhas noites de sono são todas irregulares. Tem dia que eu durmo 4 horas, tem dia que eu durmo 5 horas de sono, tem vezes que eu passo a noite todinha, claro, aí de manhã eu durmo 2 horas, aí de tarde, vai lá, eu durmo 1 hora, aí na outra noite eu durmo 2 horas e depois acordo, uma noite de sono toda irregular, né? Não é nada assim contínuo. Aí eu falo que é devido às muitas noites mal dormidas que eu passei no mestrado, no doutorado, em toda a minha trajetória em matemática. Mas eu não vejo isso em nenhum momento como algo que foi custoso para mim. Pelo contrário, eu olho para isso e sinto um enorme prazer. É muito gratificante olhar para trás e ver tudo isso. Né? Então, o Teorema de Fermat ensina para a gente também que muita gente fala assim, para que serve isso? Para que serve aquilo? Ah, mas isso é matemática, para que serve? Para que é isso que você está fazendo? Às vezes aquilo ali, naquele momento, não serve para ninguém, mas lá na frente vai servir. Haja visto que o Fermat disse. E outras coisas. Quando você desenvolve uma ciência, outra pessoa se beneficia dela. Olha quanta coisa aconteceu no mundo moderno de hoje, graças ao avanço que a ciência teve. E matemática teve aí na espinha dorsal disso tudo. Porque todo o avanço da física, da química, né? Ela acompanhou, né, ela tem uma estrutura matemática que deu suporte a ela. E essa estrutura matemática foram matemáticos que lá atrás fizeram coisas que talvez alguém podia dizer, isso aí não serve para nada. E, no entanto, serve para muita gente hoje. Né? Talvez, aliás, serve para todos nós indiretamente. Né? Então, exatamente, o conhecimento é outra coisa também. Para aquele que estuda, o conhecimento lhe basta. Para os outros que estão ao redor, pensa assim, isso aí é inútil. Mas o que acontece? Tudo que nós temos na vida moderna de hoje, inclusive essa palestra poder ser feita aqui online, né, é graças a toda essa tecnologia que está sustentada por uma matemática poderosíssima que está lá embaixo. É como se fosse assim, tudo que você vê é o resultado. A matemática está abaixo, como se fosse um iceberg, está abaixo d'água. É a parte que ninguém vê, né? Mas está lá, sustentando tudo.
né? Então, você, meu futuro aluno, espero muito que você, se você decidir fazer matemática, você será muito bem-vindo. Será um enorme prazer recebê-lo, você fazer parte da família PUC Minas, né? E a gente poder falar e conversar sobre esses assuntos, aí sim, nas suas originalidades, e não apenas ilustrativamente, igual nós fizemos aqui, né? Aí você entender a fundo como que funciona e funciona mesmo, né? Então é isso. Obrigado, Arthur. Pedro, Oi. te agradecer Obrigado. por Obrigado. essa fala tão inspiradora para Uhum. quem está cursando matemática, para Obrigado. quem pode vir a cursar matemática Sim, e também para quem já cursou a matemática. sim, A sua abordagem que cativou qualquer um, independente do ponto em que ele esteja nessa trajetória, e sim. também para pessoas das outras áreas, para ver o É, fascínio que tem na história da matemática. exatamente. É Obrigado. enfatizar que, na sua fala, você destaca que a matemática vai muito mais além de só fazer cálculo, mas é Exatamente. muito mais importante o pensar matemático Pensar que matematicamente isso. está envolvido, É. e esse pensamento lógico-matemático, ele é de grande interesse, não só para a gente da matemática, mas para qualquer outra área Para também. qualquer outra área, Você exatamente. destacou muito bem as contribuições que aconteceram, inclusive, em outras áreas, em decorrência Sim, disso tudo sim, que foi exatamente. falado na sua palestra. Uhum. E eu estou agradecendo tanto em meu nome, enquanto coordenador do curso de matemática, como também em nome dos professores do curso e do Obrigado. professor Lúcio, diretor do ICEI. Ah, tá. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço também pela oportunidade, foi muito bom. Lembrar para todos que as palestras do Stay Talks, elas ficam gravadas e vocês podem acessar todas elas, caso percam alguma, diretamente pelo site do Stay Talks. E aí, nesse sentido, eu quero deixar, eu vou fazer um compartilhamento de tela com vocês, colocando o contato do curso de matemática, o e-mail da coordenação. Caso alguém assista novamente a palestra e venha a ter alguma dúvida e queira mandar, a gente pode redirecionar para o professor Pedro, se for sobre a palestra, ou se for sobre o curso, a gente vai estar aqui prontamente disponível para poder responder. E quem vier assistir posteriormente também tiver alguma dúvida, tá aí o canal de comunicação com a gente. É uma pergunta que alguém me fez hoje, Rony, é o seguinte, se essa palestra ela fica disponível aqui ou ela vai, por exemplo, para o YouTube? As pessoas Ela conseguem? fica disponível no Teams, Uhum. mas também fica disponível na página do Stay Talks. Então, Ah, como tá. para ingressar hoje, nem todos usaram a conta da PUC quando Uhum. são alunos, e tem pessoas que não são alunos, público Sim, externo, então, para essas pessoas, o ideal é acessar direto na página do do Stay ICEI Talks. Talks. Ah, excelente, Lá em excelente. cima tem um link Uhum. que é para poder assistir às talks anteriores. Ah, tá, Até excelente. segunda, a sua já está disponível para que Ah, todos possam excelente. É assistir. porque teve gente que não conseguiu, chegou a me perguntar, não vou poder assistir, vai ficar gravado? Eu falei, provavelmente sim. E aí eu informo para as pessoas que me perguntarem. Certo. Então, Ô, muito obrigado. eu agradeço muito, agradeço a todos que participaram. Teve alguns comentários até que eu não pude ver. Teve um aqui que comentou que eu achei interessante, o Diego Aguiar, né? Ele falou: para que serve? Frear o avanço de uma Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Inclusive, Diego, se você já ouviu falar dessa história, isso foi isso que aconteceu mesmo. Por causa da descoberta do Alan Turing lá, da máquina alemã, ele descobriu o código alemão. Fizeram um panorama e descobriu-se que a Segunda Guerra Mundial duraria um ano a mais se a Inglaterra não tivesse descoberto isso. Então você imagina, quer dizer, com técnicas que ele utilizou de matemática aplicada ali naquele momento, que já tinha sido desenvolvido, conseguiu frear um ano da guerra. Talvez se ele tivesse descoberto até antes, frearia até antes, até mais, né? Obrigado, obrigado, Karine. Então tá bom, é isso. Um abraço. Rony, mais uma vez, obrigado. Abraço a todos. Obrigado a você, Pedro. Então, até uma próxima oportunidade. Com certeza. Até Ótima mais. noite. Ótima noite também. Obrigado.